Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o livro Bolsonarismo da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, do João César. Eu cheguei a ter esse livro através de uma entrevista que eu vi do autor no YouTube. Estava navegando aleatoriamente, comecei a assistir, achei interessante, né? Ele traz uma tese aí, tentando explicar o porquê desse movimento, né? Dessa ascensão que foi o ex-presidente Bolsonaro, né, da eleição de 2018 à derrota de 2022, né, e o porquê, mesmo diante de tantas evidências, ele ainda mantém uma parte dos seus seguidores, desculpa, bem fiéis assim, né, para não dizer assim fanáticos, enfim, sem julgamento, tá? E eu queria entender também, porque ele conta uma história aqui muito interessante, que em 1954, nos Estados Unidos, tá até aqui, ó, vou ler para vocês, tá? É importante ler esse trechinho para que nós vamos nos socorrer a ele várias vezes durante esse comentário que eu vou fazer aqui com vocês, né, sobre as minhas impressões sobre o livro. Então vamos lá. O conteúdo das mensagens era perturbador. No dia 21 de dezembro de 1954, um dilúvio de proporções bíblicas destruiria boa parte da terra. Contudo, seus seguidores sentiam-se confiantes, pois no dia D e na hora H, um disco voador, é isso mesmo que vocês estão ouvindo, pousaria no quintal da senhora Martin e resgataria as pessoas, os seguidores dela, dessa seita lá, que é a tendência ao seu chamado. Então isso aqui é um fato real, tem mais de uma vez no livro conta, que uma senhora falou que caiu um dilúvio no dia D, um dia marcado lá, quem viesse do quintal da casa dela seria resgatado por um disco voador. Mas por que o autor conta essa história aqui? É claro que no dia D, na hora marcada, o disco voador não apareceu, bem como não teve dilúvio nenhum. Mas o interessante foi a narrativa. Mesmo não ter acontecido nada, os seguidores continuaram. Eles inventaram uma narrativa que foi por causa da fé, e não é religião que se discute aqui, mas por causa da fé é que não teve nenhum dilúvio e nem o disco voador pousou. Ora, aí o leitor e a leitora pode pensar assim, poxa, mas a mulher não tinha falado? Pois é. Esse que é o estudo do autor, trazendo no caso para o bolsonarismo. O ex-presidente não havia comentado que não haveria corrupção, inclusive foi alçado a candidato antissistema, até o próprio autor do livro aqui, vão abrir até um parênteses, né? Que acha estranho falar que é antissistema se viveu 3 décadas do sistema, tanto ele quanto a família. Bom, mas isso é outra coisa, fecha parênteses. E de repente, quando ele se aliou ao Centrão, muitos de vocês se acompanham política e devem acompanhar, vão se recordar que ele fez uma outra narrativa quando se aliou ao Centrão. Aí ele falou assim, não, mas eu não posso ser ditador, eu tenho que trabalhar com todos. Claro, isso é óbvio, mas então por que falou? E mesmo assim, não cumprindo aquilo que ele vinha falando, um dos seus fiéis seguidores ainda continuam com ele. E vários outros momentos, vocês vão se recordar naquele 7 de setembro que ele xingou o ministro Alexandre de Moraes, e depois, no outro dia, ele fez uma carta, o Michel Temer fez uma carta e voltou atrás. Então, por que ele, mesmo construindo e desconstruindo narrativas, né, que ele morde a sopra, por que o pessoal não para e fala, oh, peraí, mas isso aí tá estranho, né? Você fala que vai fazer e não faz, né? O autor aqui fala que isso, o mesmo motivo que levou ele à vitória, né, o ex-presidente, também levaria ele à derrota. Isso que é interessante nesse livro, que já foi escrito há um bom tempo, né? E ele falou que isso levaria o ex-presidente à derrota. E de fato aconteceu, porque parte dos seus seguidores começaram a questionar. Não aquele do mais fanático, assim, mas grande parte, né? Tanto é verdade que ele perdeu um pouco
da sua influência política por conta disso. Você fala que vai fazer e não faz, fica meio em cima do muro. Dias atrás, o próprio apoiador dele, companheiro, o pastor Silas Malafaia, por conta dele ficar em cima do muro na eleição de São Paulo, no primeiro turno, o próprio pastor questionou ele, mas, poxa vida, de omisso, tal, e não vou falar o que o pastor falou aqui, mas assim, né, para não falar o que ele falou, vou falar, que show da Xuxa é esse, né? Então, assim, isso levaria ele à derrota, e de fato aconteceu em 22, né, não vamos entrar em polêmica aqui, disso ou daquilo, não vão defender A ou B. O fato é interessante que o estudo do professor aqui realmente não mostrou que ele não se reelegeria por conta dessas atitudes, né? Com relação a essa instabilidade, não confiança na sua liderança, né? Bom, mas a parte central aqui, como que se formou isso aí, como que ocorre isso aí, como que ocorre esse Brasil paralelo? Segundo o professor aqui, o fanatismo mais as redes sociais criaram esse movimento. Então é como se fosse um Brasil paralelo, um universo paralelo. Portanto, por mais que você diga, ouça com fatos, haja visto a pandemia, como vive no mundo paralelo, então não ouvem, né? Só ouvem o que eles querem, né? É aquela coisa, aquela máxima, né? O Narciso acha feio que não é espelho, né? Enfim, então ele fala que é formado dessa soma, né? Fanatismo mais redes sociais. Ele explica também, o livro é muito bacana, apesar de não ser tão grande, ele é fininho aí, né, tal. Ele explica também, por exemplo, nas redes sociais, no e-commerce, assim que surgiu o e-commerce, criaram mecanismos para evitar fraudes, e assim os segmentos de bancos, enfim. Com relação à política, e é aí que se dá a formação dessa midiosfera, com relação à política não deram muita atenção. É aquele negócio que o próprio autor fala de caricatura e caracterização. Então, por exemplo, sempre levaram o presidente na esportiva, assim, naquela figura caricata. Não, é o jeito dele, ele xinga assim e tal. Não. Então ele foi fazendo várias coisas ao longo do seu governo e o pessoal foi passando pano, né? Vamos colocar essa expressão, passando pano. Não, ele é assim mesmo. Quando, na verdade, segundo o autor aqui, deveria ter sido feito uma caracterização. Falar, pera lá, né? Assim como o Silas Malafaia falou, né? Do próprio apoiador dele. Falou, peraí, que negócio é esse, né? Então é como se de repente se falasse aquela fábula, né? Do passagem do rei está nu. Falou, peraí, não é bem assim não. Você fala que ia fazer, não faz. Então acontece dessa quebra, né? Da midiosfera, não toda, ela ainda se mantém, ele tem uma influência política grande ainda, o ex-presidente Bolsonaro, mas um pouco se quebrou nisso daí, né? Começa a ver que o rei está nu. Falou, peraí, não é bem isso, né? Então, assim, tem bastante coisa interessante para falar do livro aqui. Essa tese, vamos colocar assim, teoria dele, é interessante para explicar. Ele, de uma humildade muito grande, ele não dá a resposta, ele convida o leitor e a leitora para dialogar sobre isso, mas eu achei interessante as explicações que ele deu com relação a esse fenômeno, né, que acredito eu, o leitor e a leitora também, que desde o período da redemocratização não se via um fenômeno como que foi o do Bolsonaro, né? Então tá aí uma dica de leitura muito legal, um livro bem embasado, o autor é uma pessoa estudiosa, que não... Eu achei interessante que ele defende aqui uma tese. Então o livro ele é fruto de várias entrevistas, fatos que ocorreram, agressão a pessoas que pensavam o contrário. Então o livro é formado de tudo isso aí, né, para mostrar esse fenômeno aí, de tentar de alguma forma explicar
o porquê disso aí, né? Ele não dá a resposta, mas ao final ele fala que a gente tem que ter um novo olhar com relação ao relacionamento, empatia, se colocar no lugar do outro, né? De certa forma, tentar compreender, olha lá, ó. Precisamos reinventar nossa percepção do mundo e renovar nosso entendimento da política. Então tá aí, pessoal, uma dica de leitura muito legal. Gostei muito de ter lido, bem esclarecedor assim. Bolsonarismo da guerra cultural ao terrorismo doméstico. Gostei muito de ter lido.